Bom dia pessoal, vamos para as análises dos jogos desta terça-feira, 7 de junho de 2022. Mas antes vamos dar uma conferida na lista de domingo. E na lista estava o over mais de 2 gols do País de Gales contra a Ucrânia e não bateu. O País de Gales venceu por 1-0 com um gol contra aos 34 minutos do primeiro tempo e está classificado para a Copa do Catar. Na lista também estava o back Portugal contra a Suíça e bateu. Venceu a seleção da Suíça por 4-0, terminou o primeiro tempo vencendo por 3-0 com 2 gols do Cristiano Ronaldo e no segundo tempo a seleção portuguesa ainda fez mais um gol. A Espanha ficou no 2-2 com a República Tcheca. Outro jogo que estava na lista era o back Flamengo e não bateu. A equipe do Fortaleza abriu o placar aos 28 minutos e ainda no primeiro tempo a equipe do Flamengo empatou. No início do segundo tempo teve a chance de virar o placar, mas o Pedro desperdiçou a cobrança de pênalti, acertou a trave e nos acréscimos a equipe do Fortaleza fez o 2-1 e venceu a partida. Então a lista de domingo ficou aí com 2 erros e 1 acerto. Vamos agora para as análises dos jogos desta terça-feira. E vamos começar com a UEFA Nations League, Alemanha contra a Inglaterra. Os últimos jogos entre eles: vitória da Inglaterra por 2-0, empate em 0-0 e vitória da Alemanha por 1-0. A seleção da Alemanha estreou com empate fora de casa contra a Itália por 1-1 e a seleção da Inglaterra estreou com derrota fora de casa, perdeu para a Hungria por 1-0. Um back Alemanha eu acho um pouco arriscado, o lei Alemanha eu não vejo muito valor. No mercado de gols também eu acho muito arriscado, nos últimos 3 jogos nenhum bateu o over 2,5. Aqui é um jogo 100% para leitura, eu vou ficar fora. Dando sequência, Itália contra a Hungria. Os últimos jogos entre eles, vitória da Itália por 4-2, mas esse jogo aconteceu em 1938. A seleção da Itália vem de empate em casa contra a Alemanha e a seleção da Hungria vem de vitória em casa, venceu a Inglaterra por 1-0. Nesse jogo provavelmente a Itália vai vencer, mas com essa odd de 1,33 eu vou deixar fora. No mercado de gols, o over mais de 2,5 está com uma odd de 1,91. Eu vou ficar fora desse jogo também. Dando sequência, Finlândia contra Montenegro. As equipes não se enfrentaram recentemente. A Finlândia vem de empate, empatou na estreia com a Bósnia por 1-1. E a seleção do Montenegro estreou com vitória sobre a Romênia por 2-0. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Eu não tenho nenhum palpite pré-live para essa partida. Dando sequência, Bósnia contra a Romênia. Nos últimos jogos entre eles, vitória da Romênia por 3-0, vitória da Bósnia por 2-1 e vitória da Romênia por 2-0. A seleção da Bósnia estreou fora de casa com um empate por 1-1 contra a Finlândia. Nos últimos 10 jogos tem 3 vitórias, venceu a seleção do Quad, venceu a seleção do Cazaquistão e venceu a seleção do Luxemburgo. A seleção da Romênia estreou com derrota, perdeu para o Montenegro por 2-0 e nos últimos 10 jogos tem 4 vitórias, venceu a seleção da Islândia por 2-0, venceu Liechtenstein por 2-0, venceu a Armênia por 1-0 e venceu Liechtenstein por 2-0. Aqui pode ser interessante para buscar um lei Bósnia, mas como eu não tenho conhecimento sobre as seleções, eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Ilhas Faroé contra Luxemburgo. Nos últimos jogos entre eles, empate em 0-0. Ilhas Faroé estreou com derrota, perdeu por 4-0 para a Turquia e Luxemburgo estreou com vitória e venceu a Lituânia por 2-0. São 2 seleções fracas que eu não tenho conhecimento, eu vou deixar fora da lista também. Dando sequência, Lituânia contra a Turquia com um back a 1,22, eu não vejo muito valor nesse back, embora eu acho que a Turquia vai vencer com uma certa facilidade. No mercado de gols, o over mais de 2,5 com uma odd de 1,67, eu acho um pouco baixo, eu vou ficar fora. Dando sequência, temos também um jogo que vale vaga na Copa do Catar, Emirados Árabes Unidos contra a Austrália. Os últimos jogos entre eles, vitória dos Emirados Árabes Unidos por 1-0, vitória da Austrália por 2-0, vitória da Austrália por 1-0 e vitória da Austrália por 2-0. A seleção dos Emirados Árabes Unidos vem de empate contra a Gâmbia por 1-0 e a Austrália vem de vitória e venceu a Jordânia por 2-1. Aqui eu acredito que a seleção da Austrália tem tudo para se classificar, mas é jogo único. Essa partida pode ser decidida nos pênaltis, eu vou deixar fora. Dando sequência, Campeonato Brasileiro da Série A, temos uma partida, Cuiabá contra o Corinthians.
A equipe do Cuiabá ocupa a 18ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 4 derrotas e 1 empate. O Corinthians lidera o campeonato nos últimos 5 jogos, tem 3 empates e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Cuiabá ocupa a 18ª colocação, em 4 jogos são 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Corinthians ocupa a 1ª colocação, em 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, vitória do Corinthians por 3-2 e vitória do Corinthians por 2-1. O Cuiabá vem de derrota, perdeu fora de casa para o América Mineiro por 2-1. E a equipe do Corinthians vem de vitória e venceu fora de casa o Atlético Goianiense por 1-0. Aqui eu colocaria a equipe do Cuiabá em lei, mas essa odd de 3,30 eu não vejo muito valor, eu acho muito alta. O back Corinthians eu acho um pouco arriscado. No mercado de gols, o over mais de 2,5 está com uma odd de 2,60. Eu vou colocar o over mais de 2 gols nesse jogo. Dando sequência, temos também o Campeonato Brasileiro da Série B. Londrina contra Tombense. A equipe do Londrina ocupa a 12ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Tombense nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Uma race semelhante nos últimos 5 jogos. Jogando em casa, a equipe do Londrina ocupa a 6ª colocação, em 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Jogando fora de casa, a equipe da Tombense ocupa a 13ª colocação, em 4 jogos tem 2 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Londrina por 2-1, vitória da Tombense por 2-1 e vitória do Londrina por 2-1. O Londrina vem de vitória, venceu o Operário em casa por 2-1 e a Tombense vem de vitória, venceu o Ituano em casa por 2-1. Eu vou deixar esse jogo fora da lista, dando sequência Náutico contra o Vasco. A equipe do Náutico ocupa a 9ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E a equipe do Vasco nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Jogando em casa, a equipe do Náutico ocupa a 19ª colocação, em 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Vasco ocupa a 8ª colocação, em 4 jogos tem 4 empates. Os últimos jogos entre eles, empate por 2-2, empate por 1-1 e vitória do Náutico por 3-1. A equipe do Náutico vem de vitória, venceu o Brusque fora de casa por 2-1. E a equipe do Vasco vem de empate em casa contra o Grêmio por 0-0. E nesse jogo eu vou colocar a equipe do Náutico em lei. Dando sequência, Vila Nova contra o Brusque. Jogando em casa, a equipe do Vila Nova ocupa a 17ª colocação, em 5 jogos tem 1 vitória e 4 empates. Jogando fora de casa, a equipe do Brusque ocupa a 20ª colocação, em 5 jogos são 5 derrotas. Vou ficar fora desse jogo, dando sequência, Criciúma contra o Sampaio Corrêa. A equipe do Criciúma na 17ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Sampaio Corrêa ocupa a 8ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Criciúma ocupa a 12ª colocação, em 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Sampaio Corrêa ocupa a 18ª colocação. Em 5 jogos tem 1 empate e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Criciúma por 2-1, vitória do Criciúma por 1-0 e vitória do Criciúma por 1-0. O Criciúma vem de derrota, perdeu para o Bahia por 2-1. E a equipe do Sampaio Corrêa vem de empate contra o Novo Horizontino por 0-0. A equipe do Criciúma é favorita com uma odd de 1,66. Eu acho baixa para o back. Para o lei eu acho arriscado porque a equipe do Sampaio Corrêa não faz uma boa campanha fora de casa. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, Ituano contra a Ponte Preta. A equipe do Ituano ocupa a 16ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. E a equipe da Ponte Preta na 19ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Uma race semelhante nos últimos 5 jogos. Jogando em casa, a equipe do Ituano ocupa a 10ª colocação, em 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. Jogando fora de casa, a equipe da Ponte Preta ocupa a 17ª colocação, em 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. Os últimos jogos entre eles, empate por 2-2 e vitória do Ituano por 2-1.
O Ituano vem de derrota, perdeu para a Tombense por 2-1 e a Ponte Preta perdeu para o Sport por 2-1. Vou ficar fora desse jogo, dando sequência CSA contra a Chapecoense. O CSA ocupa a 11ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E a equipe da Chapecoense na 14ª colocação nos últimos 5 jogos, são 2 derrotas e 3 empates. Jogando em casa, a equipe do CSA ocupa a 11ª colocação. Em 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. Jogando fora de casa, a equipe da Chapecoense ocupa a 2ª colocação. Em 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. Os últimos jogos entre eles, vitória da Chapecoense por 1-0 e empate por 0-0. O CSA vem de empate em 0-0 contra o CRB e a equipe da Chapecoense vem de um 0-0 contra a Ponte Preta. O CSA com uma odd de 2, eu vou colocar o CSA em lei. Dando sequência, Grêmio contra o Novo Horizontino. A equipe do Grêmio ocupa a 5ª colocação nos últimos 5 jogos, são 4 empates e 1 derrota. E a equipe do Novo Horizontino na 6ª colocação nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Grêmio ocupa a 16ª colocação. Em 4 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Novo Horizontino ocupa a 5ª colocação. Em 5 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Os últimos jogos, o Grêmio vem de 0-0 contra o Vasco fora de casa e um 0-0 fora de casa também contra o Vila Nova. A equipe do Novo Horizontino vem de um 0-0 em casa contra o Sampaio Corrêa, depois de perder fora de casa para o CSA por 2-1. E nesse jogo, o Grêmio é favorito com uma odd de 1,53 e eu vou colocar o Grêmio também em lei. Então a lista de terça-feira ficou aí com lei Náutico, lei CSA, lei Grêmio e over mais de 2 gols Cuiabá contra o Corinthians. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.